um dos melhores professores que eu tive na minha vida foi o professor de Ciência Política da minha faculdade de Direito. E com ele eu aprendi alguns conceitos fundamentais que eu acho que, infelizmente, estão sendo esquecidos nessa discussão toda. Então, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre isso. O que caracteriza um sistema parlamentarista na prática? Na prática, os líderes dos partidos dentro de um parlamento, do parlamentarismo, elegem e formam o governo. O governo vem do parlamento. E os membros do governo, os conselhos de ministros, são indicados por esses líderes de partido que formam a base do governo, que necessariamente tem que ser uma maioria, porque daí eles têm o direito de formar esse governo. A rainha chama lá o vencedor das eleições e fala: você irá formar um governo para sua majestade, e a pessoa fala assim: irei formar, tenho maioria do parlamento para formar esse governo. Feito isso, no parlamentarismo, como é o parlamento que forma o governo e a maioria do parlamento se falam. Então a base do governo existe dentro do Congresso e o que o governo decide é ao mesmo tempo que a maioria passa. Então tem algumas coisas que são alinhadas, óbvio, tem espaço para modificação, mas se alguma coisa que seja submetida pelo governo, por ele ser a partir do parlamento, se ele vem do governo e cai no parlamento ou modifica, pode de fato ser uma derrota para o governo, porque o governo traz pautas para o parlamento, porque ele controla também as pautas do parlamento. No presidencialismo, de fato, a realidade do presidencialismo, o parlamento, o Congresso e o presidente, a presidência e todo o executivo são sistemas completamente separados, absolutamente separados. E o que o Congresso decide não tem nada a ver com o que o presidente e o executivo decidiriam. Clássico exemplo. Não existe base do governo dentro do parlamento e do sistema presidencialista. Quem controla a pauta do Congresso é a maioria, o líder da maioria, que é a maioria que se formou ali, que não tem nada a ver necessariamente com o governo. Por exemplo, vamos pensar no exemplo americano. Muitas vezes, mesmo quando os republicanos tinham ambas as casas no Congresso americano, ele poderia mandar uma medida que ele apoiava e o Congresso podia falar de uma forma diferente, mesmo quando os republicanos tinham ambas as casas. Isso não impedia de forma alguma que você chegasse e falasse: ah, então é uma derrota para o governo Trump. Não, porque o Congresso é um ente político que não faz a política do Executivo e o Executivo não faz a política do Congresso. São entes separados, não fazem as opções de política pública juntos. Então cada um tem seu ramo de decisão e é assim que é o presidencialismo de fato. O presidencialismo como o sistema natural, vamos dizer, sendo implementado. Se nós olharmos o sistema brasileiro até hoje, você diria que qual desses dois modelos que a gente tinha até o último governo? Um modelo em que o Congresso ajudava a formar o governo, então existia uma base do governo no Congresso e líderes de cada partido, como no parlamentarismo é normal, formavam e indicavam membros para formar o Conselho de Ministros, ou vocês acham que era mais próximo ao sistema presidencialista como o sistema norte-americano? Não é muito difícil de ver que até o final do governo Temer era muito mais um parlamentarismo de fato, porque o parlamento formava o governo. E a base que você formava do governo dentro do Congresso ajudava a formar o governo, a ter ideias, etc. Isso é simplesmente uma opção política, faz parte de como a gente funciona. Entretanto, a proposta desse novo governo foi muito clara, no sentido de que você não forma mais o governo a partir do parlamento. Ou seja, a gente está indo para o sistema presidencialista de fato, que por acaso é o sistema que vige na nossa Constituição. Pensem, se vocês pensarem constantemente, os presidentes americanos lidam sem maioria no Congresso. Eles não têm maioria no Congresso. O Trump já perdeu a maioria na Câmara dos Deputados americana. Obama, em 3/4 da administração dele, não teve a maioria nas casas republicanas, na Câmara dos Deputados. E durante metade do governo Obama, 4 anos no mandato inteiro dele, ele não teve maioria nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados. Ou seja, as decisões que saíam do Congresso, ele não tinha qualquer controle sobre elas. Mesmo assim, ninguém falava constantemente: ah, o governo Obama está sendo derrotado porque o Congresso definiu em alguns pontos diferentemente do que ele gostaria que tivesse definido. Isso não tem nada a ver. Então, o que a gente tem agora é, de fato, uma migração para o presidencialismo de fato, que o Congresso é independente e não articula as políticas públicas do governo federal, porque
o governo federal, o Conselho de Ministros, o Cabinet, como os britânicos falam, não foi montado pelos líderes do partido como é no presidencialismo, como é no parlamentarismo de fato. O que não tem nenhum problema, são opções de modelo e a nossa Constituição dá essas opções para acontecer. Mas tem algumas consequências como a gente transmite essa mensagem. E às vezes é triste ver cientistas políticos, inclusive jornalistas, descreverem, por exemplo, quando o Parlamento, o Congresso Nacional, que tem trabalhado bastante, discorda em algum ponto do Executivo, rapidamente se olha e se fala, nossa, uma derrota para o governo. Não, o governo não tem um Congresso que é necessariamente alinhado 100%, porque não seria nem saudável. É papel do Congresso tomar as decisões. Em algumas, o Executivo propõe algumas coisas, em outras, o Executivo não propõe algumas coisas, e a decisão cabe ao Congresso, as consequências cabem ao Congresso, e o Congresso faz as suas próprias políticas públicas. E é assim que funciona num presidencialismo de fato. A gente vai se manter presidencialismo de fato, a gente vai num parlamentarismo de fato, a gente não sabe. O fato do presidente da Câmara ou presidente do Senado terem uma grande relevância para a definição de políticas públicas é uma característica do presidencialismo. Porque no parlamentarismo, o speaker, por exemplo, que seria o equivalente ao Rodrigo Maia, ele simplesmente preside as sessões, porque você sai do parlamento e vai para o governo. Se você pensar nas grandes reformas americanas, como elas são feitas, elas são tomadas as decisões finais pelos líderes da maioria. Eles têm grande destaque. Os líderes da maioria dentro do presidencialismo, que aqui seria o equivalente, por exemplo, ao Rodrigo Maia, ao senador Alcolumbre, eles têm um grande destaque e papel. Então não é parlamentarismo caso eles tenham protagonismo em políticas públicas. Muito pelo contrário, porque o Congresso passa a ser um órgão completamente separado da presidência e do executivo como um todo. Então são essas confusões que às vezes é muito triste verem jornalistas experientes, jornalistas até não experientes, cientistas políticos fazendo essas confusões. Não, então está tranquilo, a gente está em um sistema saudável, essas são as diferenças, vamos ver, nossa Constituição permite uma certa adaptabilidade, ela é presidencialismo no nome, mas ela tem uma série de instrumentos que lembram ao parlamentarismo, que criam um sistema de incentivos que você pode ter um parlamentarismo também, um semi-parlamentarismo, mas agora a nova indicação, falada explicitamente pelo presidente Bolsonaro, é de que nós somos um presidencialismo de fato. E a gente respeita que as políticas públicas que vão para a decisão do Congresso serão tomadas pelo Congresso, com a liberdade que o Congresso tem para debater, porque eles são os representantes do povo brasileiro também. Obrigado, pessoal, por me escutar nesse desabafo. Boa noite.